Se você está no seu processo de despertar, está tentando co-criar uma vida nova, eu tenho certeza que esse livro aqui ele vai te ajudar muito, O Poder do Subconsciente. Provavelmente você já ouviu falar dele, se você está nesse processo aí, do Dr. Joseph Murphy. Cara, para mim, foi um dos livros assim, de mais fácil leitura que eu já li. Cara, é muito gostoso ler ele, entende? E aqui ele traz muitas coisas científicas também, é um estudo de muitos anos mesmo, com base científica e de uma maneira fácil de fazer você entender o poder do seu subconsciente. E é o seu subconsciente que molda, na verdade, a sua vida, né? Então, como você mudar crenças, alterar esses padrões, e, e é muito incrível, porque assim, ele traz toda a explicação, né? Que vai fazer você acreditar que realmente o seu subconsciente ele tem um poder imensurável na sua vida, que você está cocriando a todo tempo, e que você só não sabe disso, né? Então ele te passa ferramentas, principalmente a repetição é uma delas, que é uma forma de você alterar os seus desejos do seu subconsciente, ou no que você acredita, né? Repetir, repetir muito, criar novas sinapses cerebrais, né? Novos caminhos neurais, para você começar inconscientemente a acreditar ou alterar crenças limitantes, enfim. E, e eu vi pessoas que teve respostas muito rápidas, né? Eu acredito que temos crenças e crenças. Existem as crenças macros, aquelas que são muito antigas e enraizadas, e existem aquelas crenças que a gente vai criando também conforme a nossa vivência, né? O momento ali que a gente tá. Porque eu sempre fui uma pessoa, no meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu co-criava as coisas. Não com a facilidade mais incrível do mundo, mas mesmo sem saber dessa ferramenta, quando eu era mais nova, eu co-criava as coisas. Eu consegui realizar sonhos que, cara, estavam distante de mim, né? Realmente teve uma virada ali e as coisas aconteceram. Então eu já fui capaz de conquistar os meus objetivos. Mas chegou um momento da minha vida onde eu fui me alimentando de coisas ruins, né, pelas vivências que eu ia tendo, e aquilo só ia realimentando mais vivências, e eu fui criando coisas não muito legais. Então, depois que eu tive esse despertar e entendi que estava tudo no meu controle, né, que é tudo, na verdade, um espelho de como eu me sinto por dentro, e isso faz todo o sentido do mundo, eu entendi que existiam muitas crenças que eram pequenas e fáceis de você reverter, porque eu já fui essa pessoa no passado, né? Eu não tive tantas crenças limitantes na minha infância ou na adolescência em questão ao dinheiro, né? Porque aqui, na verdade, você pode usar para tudo, mas eu estou usando. O meu foco hoje é a minha vida financeira, a minha estabilidade, né? Emocional. Então, focando muito no dinheiro, mas você pode focar em todos os pilares da sua vida. Eu olhei e falei, cara, eu não tenho crenças muito grandes, porque eu já co-criei algumas coisas, né? Mas eu fui me perdendo no meio do caminho. Então, assim, a repetição para crenças que não estão tão enraizadas, ela funciona de uma forma mais rápida. Agora, se são crenças muito profundas, você vai provavelmente fazer uma reprogramação da sua mente. E isso vai demorar, às vezes, um tempo mais, porque precisa de cura, precisa, cara, ressignificar e alterar essas crenças e fazer outros caminhos neurais que já estão ali muito enraizados. Não é impossível, mas às vezes esse livro vai mudar coisas que estão menos enraizada, você entende? Tá? Mas não te limitando também, essa foi a minha experiência, o que eu entendi. Às vezes você pode mudar crenças, tá? Não existe uma limitação. Tô falando o meu ponto de vista. Então, assim, eu olhei e falei, cara, algumas crenças ali que começaram há pouco tempo, eu vou começar a usar a repetição, né? E, e foi, na verdade, o que eu estou fazendo. E, cara, tá dando muito resultado. Eu fico impressionada, porque parece que todo dia eu tô melhorando um pouquinho, sabe? 1% sobre os assuntos que eu estou colocando em prática ali todos os dias. E aqui você vai entender a melhor forma de fazer essas repetições, né? Ele vai te dar vários exemplos e eu peguei tudo que eu queria alterar nesse momento, fiz um texto, né? Escrevendo, você lendo o livro você vai entender como que é a forma que você deve fazer, tudo que eu queria alterar no meu subconsciente, e tô repetindo pra mim antes de dormir, após acordar, e agora eu vou começar a colocar também um intervalo no meio do dia, né? Mas você precisa tirar um tempinho pra você. O processo, quanto mais desligado, sonolento você estiver, melhor, que é onde consegue ir direto pro seu subconsciente, senão ele fica ali no consciente e você não absorve. Então você tem que estar num estado muito relaxado, quase naquele indo pro sono, sabe? Quando você tá meio quase indo. Então, trabalhar muito a respiração, por isso que os melhores momentos é antes de dormir, né? Que você já tá ali com seus níveis bem baixos. E ao acordar que você ainda tá com seu subconsciente aberto, então tudo que você coloca ali naquela primeira meia hora é muito fácil do seu subconsciente absorver. E isso você vai repetindo. E eu tô tendo resultados, então assim, de verdade funciona. Mas você precisa ter disciplina
você precisa ter paciência e você precisa entender mais sobre você e seus padrões, né? Se manter consciente, porque a gente só consegue alterar um estado quando a gente tá consciente dele. Então, mas cara, são ferramentas incríveis que tem nesse livro e se eu pudesse dar um conselho pra vocês que eu fiz, eu gravei com a minha própria voz, né? Eu fiz um texto, depois eu coloquei no chat pra ele fazer baseado, né, nas indicações do doutor aqui do livro. E ele montou pra mim, eu adorei a forma que ficou, era exatamente aquilo. E aí eu gravei com a minha própria voz e coloquei de fundo uma música, não é um mantra, é uma frequência que eu sei que é real, né, de 432 Hz. Então busque uma música, uma frequência que você já tem o hábito de escutar e sabe que é uma frequência real mesmo, porque hoje qualquer coisa na internet, né, a gente não sabe se aquilo realmente, né, é o que promete. Então tem frequências baixas que pode te atrapalhar, então pega uma frequência que você sabe realmente que é boa e que você gosta de escutar. Coloca de fundo, sabe? E faz um áudio que dure pelo menos uns 5 minutos, tá? Uns 5 minutos já é legal. E você pode gravar um áudio e repetir várias vezes até dar 5 minutos, né? Não precisa ficar falando durante 5 minutos. Mas se você faz com a sua voz, o seu subconsciente com certeza tem uma facilidade muito maior de absorver aquilo, né? Você tem que... Cara, faz com a sua voz, você vai ver. É uma coisa muito gostosa. É gostoso escutar você falando tudo aquilo de bom. E é isso, inunda, sabe, o seu subconsciente com informações novas, com aquilo que você quer realmente que aconteça. E é muito importante que, enquanto você está escutando, você use a sua imaginação, né? Você use a sensação, comece a trazer para você aquela sensação de como se aquilo já fosse real. Então você tem que unir tudo, não só escutar ou repetir. Você precisa sentir e visualizar, isso vai intensificar. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma imaginação muito fértil de deitar na cama e ficar imaginando histórias aleatórias, eu vivendo outras situações, sendo outra pessoa. Eu já fiz muito isso na minha vida, acho que você também. Usa essa imaginação, usa a sua imaginação, essa que você ficava aí vivendo coisas aleatórias, para realmente imaginar aquilo que você quer viver. Porque você vai viver. Seja daqui a pouco, ou seja mais pra frente, tudo que você alimentar hoje, você vai viver. Quando eu olho pra trás, eu vivi exatamente tudo que eu alimentei. Começa a parar pra pensar. Ah, às vezes não tão conscientemente, mas se você for muito, porque você precisa ser muito verdadeira com você, pra admitir certas coisas que você não quer admitir. Então, é isso, você precisa estar consciente e dá pra reprogramar crenças, dá pra reprogramar padrões, dá pra mudar a sua vida. Eu, cara, tô muito feliz e com certeza vou continuar colocando em prática. É isso, um beijo.